presente na criação, tanto que diz assim: façamos a imagem, façamos o homem, a imagem e semelhança de Deus, façamos. É a trindade de Deus, a triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não é simplesmente um poder, uma energia, uma mola propulsora, uma força propulsora, não. O Espírito Santo é Deus, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a trindade, mas na sua triunidade, tem a mesma substância. O Espírito Santo de Deus não é só poder, é o próprio Deus. É poder porque é o próprio Deus agindo. Então nós vemos a presença do Espírito Santo de Deus desde a eternidade. Na eternidade, o Espírito Santo de Deus fazia presente com o próprio Deus e o próprio Filho. Na eternidade, o próprio Filho, o próprio Espírito Santo de Deus é quem projeta o plano da salvação, em que usa missionários para que a mensagem de Cristo seja aí levada a todos os povos e todas as nações. É o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, então, ele na igreja de Cristo, e nós como filhos de Deus, ele vai nos capacitar. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse papel de nos capacitar. Ele nos capacita e ele distribui dons para que possamos avançar com o reino de Deus aqui na terra. Quando a gente, por exemplo, pega em Êxodo capítulo 31, verso 1 e 2, a gente vai ver isso. Diz assim o texto bíblico: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e o enchi do Espírito Santo de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e capacidade artística para desenhar, escultar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar, esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Por exemplo, quando a gente pega isso aqui, esse texto bíblico, o tabernáculo de Deus estava sendo construído. Então Deus dá a ordem a Moisés de levantar o tabernáculo, e vai dar toda a diretriz para Moisés como deveria então ser o tabernáculo. O tabernáculo era no deserto. A gente até viu hoje de cedo a festa das tendas, né? Tinha as tendas e o tabernáculo, a grande tenda, a tenda do encontro. O tabernáculo onde Deus aparecia, onde Deus ali na presença do povo no deserto. Quando o povo sai do Egito e começa a caminhar no deserto durante 40 anos, então ali no deserto Deus manda fazer um tabernáculo, porque no tabernáculo onde a presença de Deus ia descer para poder falar com o povo, para poder falar com Moisés, e então Moisés levar a mensagem para o povo. Então Deus manda construir um tabernáculo, e então ele vai encher esses artesãos do Espírito Santo para que viesse fazer o tabernáculo. Sim, vai esculpir madeiras, as pedras, talhar madeiras, as pedras preciosas, todo o trabalho artesanal, todo o candelabro, a arca da aliança, tudo que seria feito, foi dado capacidade pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele capacita, nos capacita, capacitou homens que não tinham habilidades artesanais, mas Deus capacitou o homem com habilidades artesanais para construir construir o tabernáculo, onde que a presença de Deus ia descer e falar com o povo. Deus capacita, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus empoderando, capacitando. A gente, por exemplo, vai ver em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos do 1 ao 12, Deus capacitando a igreja. É a distribuição dos dons. Agora não são mais habilidades artesanais para construir um templo para Deus, construir um tabernáculo para Deus. Não, agora é a própria igreja de Cristo que é o templo de Deus. E sendo templo de Deus, então Paulo vai falar o que em 1 Coríntios capítulo 12? Ele vai então, o Espírito Santo de Deus vai dar dons a cada um que compõe a igreja. Por exemplo, o Marcelo Coroca, ele tem o dom dele. Deus o capacitou, Deus deu um dom para que esse dom venha se colocar disponível a serviço da igreja. Não é para a glorificação do próprio Coroca, não, mas Deus o capacitou, Deus deu um dom, Deus distribui dons no seio da igreja
para que a igreja de Cristo venha a ser edificada. Os dons é para edificar a igreja de Deus aqui na terra. Então a Cristiane tem um dom, o Juninho tem um dom, são diversidade de dons que Deus dá, que o Espírito Santo de Deus dá e capacita para que possamos edificar a igreja de Cristo aqui na terra, para que possamos avançar com o reino de Deus aqui na terra. Palavra que a gente tem pregado, o reino de Deus já foi estabelecido pelo próprio Cristo, e agora cabe, está em nossas mãos avançar com o reino de Deus. Os missionários das missões mundiais estão avançando com o reino de Deus em outros mundos, em outras nações, não só em Jerusalém, mas em Samaria, na Judéia e em todas as nações. Então Deus capacitou, Deus chamou, deu dom, por exemplo, de missionários. A gente tem aqui 2 missionários, a Angélica, eu falo André, eu confundo sempre Andréia com Angélica, a Angélica, missionária Angélica, e o Vitor, por exemplo, há pouco tempo estava em Pacaraima, lá no Auê, aquele Auê que estava na Venezuela, o Vitão estava lá. O Vitão conhece a farinha, o Vitão conhece a comida, ele voltou mais magro do que era de lá. Né, Vitão? Comida escassa, dinheiro tu encontrava na rua, não é isso, Vitão? Tão desvalorizado. E você vai ter um trabalho hoje da PEP, porque dons. Então foi chamado por Deus para ser missionário. Estava lá na aldeia indígena, agora estão indo amanhã para a base da Jocum aqui, são missionários. Deus então os chamou, é o dom, o capacitou de serem missionários. Mas eu não tenho um dom de missões, de ser missionário. Por exemplo, o meu dom não é de ser missionário, o meu dom é de pastorear, lidar com gente, visitar, trazer o ensino da palavra. Esse é o dom que Deus me deu. Mas todos nós temos dons, e a gente vai pegar pessoas com dons aqui, maravilhosos, são dons. Mas quem é que dá esse dom? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que capacita? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos capacita e distribui seus dons. Então temos visto o poder do Espírito desde o Antigo Testamento e vindo agora para a igreja de Cristo. A gente, por exemplo, vai pegar o Espírito Santo de Deus, ele nos empodera. Estamos aí tanto na questão do empoderamento feminino, isso é válido, tem que ter mesmo, né? Diante do machismo tem que ter um empoderamento feminino. Se não tivesse machismo, se fôssemos homens verdadeiramente, né, macho verdadeiramente, não precisaria existir um feminismo. Mas como existe um machismo, é necessário sim um movimento para trazer voz para a mulherada. Mas tirando isso, parênteses, fechando parênteses, o Espírito Santo de Deus, ele nos empodera. A gente pega primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 13, e vai dizer assim, ó: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de Deus, irmãos, e ungiu na presença de Deus Davi, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de Deus e seus irmãos, ou seja, os irmãos de Davi, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O Espírito Santo de Deus, ele nos empodera. O Espírito Santo de Deus nos dá poder, o empoderamento do Espírito Santo de Deus. A gente viu então Davi, um menino de 15, 16 anos de idade, franzino, um menino que provavelmente numa batalha com o gigante Golias iria ser morto, mas na batalha com o gigante Golias, quem está lutando por Davi não é o próprio Davi, é o próprio Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus. Davi então é cheio do Espírito Santo de Deus. É um menino que diante dos irmãos, um menino que ele foi colocado de lado pelos irmãos e pelo próprio pai. Por exemplo, nesse dia aqui, dessa unção, quando então é derramado, Samuel derrama o óleo da unção, e o óleo da unção representava então a tomada do Espírito Santo de Deus. O óleo da unção do Antigo Testamento, quando você derramava o óleo ungido ali em cima da cabeça de alguém, essa pessoa ela recebia o Espírito Santo de Deus. Então as capacidades também do Espírito Santo de Deus, o empoderamento do Espírito Santo de Deus. E Davi então ele é chamado,
Ele é chamado, ele foi recusado pelo próprio pai, ele não tinha nem sido relacionado pelo pai para estar entre os irmãos ali. Assim, cadê os filhos? Acabou, então chega Davi. Ele falou assim: é esse que eu quero. Franzino, assim, aos olhos humanos, não dá. Aos olhos de Samuel, que era o profeta, ele escolheu outro. E Deus falou assim: eu não olho para a aparência, Samuel, eu olho para o interior. Mas eu é quem capacito. Eu é quem capacito. Eu é quem empodero. Eu é quem empodero. Mateus capítulo 1, a gente vai ver o empoderamento do Filho de Deus. O nascimento de Jesus, ele, por exemplo, no capítulo de Mateus, verso 20, diz assim: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, agora a gente vai ver Jesus, descendente de Davi. Ele nasce da onde? Do Espírito Santo de Deus. O que foi gerado é do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, ele é nascido do Espírito. Olha o poder do Espírito. Ele nasce do Espírito, por isso que não tem pecado, nasce do Espírito Santo de Deus. Aí Mateus capítulo 3, versículo 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. No batismo de Jesus, o Espírito Santo de Deus o empodera para a sua obra pública. A partir do batismo de Jesus, quando Jesus ele é batizado por João Batista, o céu se abre. Agora já não é mais o óleo derramado, mas agora é um símbolo de uma pomba descendo sobre Jesus, empoderando Jesus para a obra missionária, para a sua obra salvífica aqui na terra, para então a sua obra pública. Há um empoderamento em Davi, e há um empoderamento agora do descendente de Davi, que é Jesus. Então o Espírito Santo de Deus empodera Jesus para a sua obra pública. Mateus capítulo 4, versículo 1 vai dizer: então Jesus foi levado, como ele leu, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Há um empoderamento, e Jesus se permite ser guiado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus vai levá-lo ao deserto. Jesus tem uma vida sob o Espírito Santo de Deus, sob o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 3, chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos num só lugar. De repente veio do céu, olha só, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Culto da inauguração, não da Igreja Batista, mas da Igreja de Cristo aqui na terra. Estavam reunidos. Jesus ele fala assim: ó, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou para junto do meu Pai, mas eu enviarei o meu Espírito. Não saiam de Jerusalém. Então eles ficam ali orando durante 10 dias. No 10º dia, então, orando no cenáculo, nessa sala, um grupo de mais ou menos 120 pessoas ali orando, buscando a Deus, buscando a presença de Deus. Então vem do céu um som, como um som impetuoso de um vento, vai tomando lugar, e todos ali presentes ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. É o empoderamento do Espírito na Igreja de Cristo para fazer que avance o reino de Deus aqui na terra. O Espírito de Deus, ele nos empodera. É o empoderamento de Deus, é o empoderamento do Espírito, dando, capacitando, distribuindo dons à sua igreja aqui na terra. É o Espírito Santo. Viva Jesus é poder. É o próprio Cristo habitando em nós através do teu Espírito. Viva Jesus, ele é poder. Jesus, ele é poder. E que Espírito é esse, Marcelo? É o Espírito Santo de Deus, e não é um espírito de covardia. Não é um espírito de covardia. Então começaram a reclamar:
pessoas que estavam ali. Vejam, esses galileus estão bêbados já a essa hora da manhã, 9 horas da manhã. Então o Espírito toma Pedro, e Pedro começa a falar: não estão embriagados, estão cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro toma a palavra e começa a pregar a palavra, e depois daquele sermão, mais 3.000 almas são acrescentadas naquele grupo de 120 pessoas. Ou seja, é o poder de Deus transformador. Viva Jesus, Ele é poder. Esse mesmo Pedro é para quem Jesus vai falar: Pedro, tu és pedras, Pedro, tu és pedras, mas sobre esta pedra, Jesus estava falando dele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer, porque a igreja, ela é cheia do poder de Deus. Viva Jesus é poder. É o inferno que fica na defensiva, não é a igreja, porque a igreja não tem um espírito de covardia. Quando a igreja local tem espírito de covardia, aí sim é o inferno que avança e a igreja que fica acuada. Mas a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela avança, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Porque é o poder de Deus aqui na terra, é o Espírito Santo de Deus, é o empoderamento do Espírito sobre a igreja de Cristo. É por isso que capitalismo, socialismo, ismos nunca vai conseguir calar a igreja de Cristo. Não vai calar. Por exemplo, a gente viu missionários nos campos. Na Coreia do Norte existe igreja, mesmo sendo perseguida, mas igrejas e pessoas se convertendo. Na China, a igreja que mais cresce na China, sendo perseguida, porque é o poder de Deus. Começou com um grupo de 12. Olha o que deu. Porque é o Espírito Santo de Deus. Viva Jesus é poder. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diante do texto que nós lemos, Paulo está escrevendo para Timóteo. Quem é Timóteo? Garoto de 25, 30 anos. Timóteo, eu costumo lembrar do Rafinha. Toda vez que eu preparo uma mensagem de Timóteo, a Letícia fala assim: parece com o Rafinha. Por quê? Timóteo era tímido, tinha um problema estomacal, introspectivo. Aos olhos humanos, fala assim: não vai dar renda esse garoto não. Só que aí Paulo então é quem vai discipulá-lo. E aí Paulo falou assim: Timóteo, eu sei que você é introspectivo, eu sei que você tem problema estomacal, você é debilitado. Timóteo, eu sei que de repente você... Eu lembro do Rafinha por causa disso, porque Timóteo foi criado pela mãe e pela avó. Foi criado pela avó. Então foi criado pela avó. Paulo falou assim: Timóteo, eu sei que você foi criado pela avó, mas olha só, o espírito que está em você, garoto, não é um espírito de covardia. E é interessante que Paulo está falando para Timóteo, né? Quem é que é introspectivo? Quem é que é tímido? É Timóteo. Só que Paulo vai falar assim, ele vai dizer assim, mas Deus não nos deu. Ele poderia falar assim: mas Deus não te deu um espírito de covardia. Mas Paulo se inclui, e inclui todos nós, inclui a igreja. E ele fala assim: mas Deus não nos deu. Não é só você não, Timóteo. Ele não nos deu um espírito de covardia. Eu me incluo, Timóteo. Sabe por que eu me incluo? Porque Paulo vai falar em Coríntios, ele vai falar assim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pastor, eu sou fraco. Seja bem-vindo, é isso que Deus quer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pastor, eu sou que nem Timóteo, eu sou tímido, eu não tenho capacidade. Quem disse que você precisa ter capacidade? Porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não sou uma pessoa capacitada, não dá, não vai dar. Não tem problema. Seja bem-vindo ao clube dos fracos. Seja bem-vindo ao clube, querido. Aqui é um monte de fracos, um monte, mas cheios do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. É o Espírito de Deus, querido, que está sobre a igreja, capacita e distribui os teus dons. O que você precisa é só abrir o seu coração. O que você precisa é abrir a sua mente e entender. E dizer que nem Paulo: deixe-se encher pelo Espírito. O que a missionária falou: quando nos tornamos plenos do Espírito, o que acontece? Quando uma igreja ela é plena do Espírito,
Como diz a visão de Ezequiel 47, rios de água viva começam a fluir de dentro da igreja. E esse rio de água viva é a água do Espírito que vai chegar às outras pessoas e vai transformar a vida das outras pessoas, como foi transformada a vida do Esdras. Viva! Jesus é poder. Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo ele se inclui e inclui a igreja e cada um de nós. Deus não nos deu um espírito de covardia. E que espírito então que ele nos deu? Um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Ele nos deu um espírito de amor, queridos. Os missionários estão no campo missionário por causa do amor de Deus. Os missionários, por exemplo, estão lá no PAR e no PEP, fazendo o que estão fazendo, não é para a sua própria glória. Estão lá porque tem um espírito de poder e de amor. É amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Levando não só a palavra de Deus, mas toda também a assistência social, que aí, como ele falou, tem que legitimar a nossa palavra. Como é que eu vou falar do amor de uma criança lá em Pacaraima, na Venezuela, sem levar o pão? São palavras vazias. São palavras vazias. Então as nossas atitudes têm que legitimar as nossas palavras, como ela falou ali. E aí então quando ela está lá, levando comida para o PEP, e nós estamos aqui, e pastor, o que nós fazemos? Nós também temos o amor. Porque Lícia, quando você faz a maçã do amor, não é simplesmente um ato religioso de missões mundiais, não. Quando você mergulha a maçã dentro daquela, é anelina que se fala, negócio vermelho lá, você está mergulhando e você está ali, proclamando o reino de Deus, lá na Venezuela, sustentando crianças lá na Venezuela. Isso é amor. Sim, não fomos chamados, não temos chamados específicos para ser missões, mas estamos aqui como igreja. E a igreja de Cristo, sob o poder do Espírito, sob a influência do Espírito, que vai ajudar os missionários que estão no campo, orando. Semana que vem, no domingo, estaremos aqui com o Fabiano Nicodemo. O Fabiano Nicodemo é um missionário na Itália. A irmã Lídia, ela sustenta, é uma da nossa igreja aqui, irmã da nossa igreja, que sustenta um missionário lá na Itália. Ela recebe informativo. O missionário liga para ela, conversa com ela. Ela fica sabendo das missões que ele está fazendo lá na Itália. Por exemplo, na época de pandemia, toda hora ele passava informativo como estava a Itália. Viva! Jesus é poder. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor. A banoffee se transforma em vida. Não é simplesmente uma torta de leite moça gostosa com chantilly e com a banana. Não. Não. É uma torta que vai transformar a vida de outras pessoas do outro lado do planeta, do outro lado do mundo. A sopa que o Eliezer vai fazer não é simplesmente, entenda isso, não é simplesmente o fazer, não é simplesmente um movimento sem sentido, não, religioso, não. Cada bacon que ele vai cortar ali, vai ser uma farinha que vai ser doada, entregue lá na Venezuela. Então entenda o que nós estamos fazendo, querido. Não é só ato religioso, é o amor envolvido. Quando a Vanja pega cada miçanga fazendo ali, cada linha de crochê que ela coloca ali, é o amor de Deus que está sendo levado para as outras vidas. O quadro que a Angélica está pintando para o nosso, aí eu vou falar agora, né? Nosso leilão dos quadros. Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu fazer a propaganda. Rapaz, ela fez ela me mostrou ali agora, de uma mulher negra. E ela falou assim, como é que é o tema? A beleza de Cristo está em todas as raças. É um quadro de uma mulher negra, rapaz, lindo. E ela falou assim, a beleza de Cristo está em todas as raças. Esse é meu, veio de presente. Vai ser um desses. E tem o Vitor está pintando um também. Olha só. Então nós vamos fazer o leilão. O leilão vai ser dia 16. Assim mesmo, como estamos aqui, nós vamos terminar o culto um pouco mais cedo. Vamos fazer o leilão, arrematar as obras de arte. Porque essas obras de arte vai colorir a vida de outras pessoas do outro lado do mundo. Viva!
Jesus é poder. E então vamos fazer esse leilão, e depois vamos ter a feira missionária. E a feira missionária não é só um dia. A feira missionária, por exemplo, ela continua domingo que vem, vai ter mais coisas lá fora para ser vendida. Porque isso é um movimento de amor. Sabe por quê? Porque nós fomos empoderados pelo poder de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia. Como eu falei, o nosso alvo é de R$3.000. Mas como nós não temos um espírito de covardia, com certeza vamos bater mais de R$5.000. Sabe por quê? Porque somos uma igreja sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Queridos, viva! Jesus é poder. Viva o poder de transformar. Então cada ato, cada torta, cada doce, empadão da Dona Ivone, miçangas, chaveiros, obra de arte, isso tudo vai virar vida, vai se transformar em vida. Coisas comestíveis vão transformar a vida de outras pessoas. Vamos então colocar de pé e vamos orar? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que venha nos tornar plenos do Espírito Santo de Deus, que possamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que possamos buscar a presença de Deus, receber as visitações do Espírito Santo de Deus na nossa vida como igreja, para que possamos cada dia mais viver o poder de Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos como igreja, Pai. Nos ajude, ó Pai, nesse momento queremos interceder, ó Pai, pelos missionários que estão no campo. Como igreja aqui, ó Pai, queremos abençoar a vida deles lá, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos então abençoá-los, ó Pai. Queremos também, ó Pai, colocar não só hoje, mas nas nossas orações contínuas, ó Pai, todos os dias. Que o Senhor venha tocar nos nossos corações para adotarmos, ó Pai, os missionários, para estarmos orando, para estarmos envolvidos com a obra missionária no campus, ó Pai. Toma, Senhor, os missionários, toma, Senhor, Fabiano, toma os outros, aquela que nos trouxe a palavra, que está lá no sudoeste da Ásia. Essa irmã hoje, ó Pai, de onde que está lá no Pepe, ó Pai, na Colômbia, ó Pai, trabalhando com vidas ali, transformando vidas, ó Pai. E que possamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E que Teu Espírito Santo venha nos tornar pessoas cada vez mais generosas, ó Pai, para abençoarmos a sua vida, ó Pai, em missões, ó Pai. Toma as nossas vidas, ó Pai. Toma a vida da Tua igreja. Nos enche, queremos ser plenos, ó Pai, do Teu Espírito. Queremos ser cheios do Teu Espírito. O Espírito Santo de Deus que nos capacita, que libera dons, ó Pai. O Espírito Santo de Deus que nos empodera. Venha nos empoderar. Queremos ser cheios do Teu poder, da Tua glória e da Tua unção, para avançar com o Teu reino aqui na terra. Oh Deus, venha nos encher. Enche-nos, ó Pai, com a Tua glória, com o Teu amor. Enche-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu te agradeço. Amém, amém e amém. Com o amor de Deus, consolação, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja de Cristo espalhada por todas as nações. Amém, amém e amém. Você pode sentar, e com esse cântico estaremos então encerrando o nosso culto, e estaremos lá embaixo. Lá embaixo tem banoffee, torta de limão, que vai transformar vidas. Viva! Jesus é poder. Que Deus assim nos abençoe. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, ante o homem se esvaziou.
conselheiro.